Esponjas predadoras? Como assim? As esponjas, também conhecidas como poríferos, são animais exclusivamente aquáticos e ocupam tanto ambientes marinhos como de água doce. Elas são muito interessantes e apresentam uma grande diversidade de formas, cores e tipos. São comumente reconhecidos como animais sésseis, ou seja, que não se deslocam voluntariamente de seu local de fixação. Por isso, a maioria das espécies desenvolveu mecanismos que as permitem explorar o ambiente mesmo que paradas. Por exemplo, para se alimentar, a maioria das esponjas possui hábito filtrador. Elas bombeiam a água para o interior de seu corpo, selecionando do ambiente as partículas de alimento. Mas como elas fazem isso? Bem, a maioria das esponjas tem o corpo adaptado para este fim. Para entender melhor, vamos ver um corte de uma esponja no microscópio. Elas possuem basicamente 3 camadas teciduais, uma externa, uma intermediária e uma interna. A camada externa, chamada de pinacoderme, é constituída por células achatadas muito próximas umas às outras, formando um revestimento externo que protege e confere integridade ao animal. Essas células são chamadas de pinacócitos e estão intercaladas com células especiais, dotadas de orifícios, chamadas de porócitos. Os porócitos estão espalhados por toda a esponja e, portanto, dão a ela o seu aspecto esponjoso ou poroso, pois o seu corpo é todo perfurado pelos orifícios dos porócitos. É por meio desses pequenos orifícios que a água entra no interior do corpo das esponjas. Mas como? Bem, como dito anteriormente, as esponjas bombeiam a água para o seu interior. Esse bombeamento é realizado pela camada tecidual interna do porífero, chamada coanoderme. A coanoderme é formada basicamente por células bem diferentes, os coanócitos, os quais são células flageladas, ou seja, que possuem um flagelo que fica constantemente em movimento e dessa forma promovem o bombeamento da água para o interior do corpo da esponja. Quando a água chega no interior da esponja, as partículas alimentares presentes no ambiente são selecionadas pelos coanócitos e, posteriormente, digeridas no interior de células com formato ameboide, chamadas de amebócitos. Essas células compõem, junto com outras células e um conjunto de substâncias e estruturas orgânicas e inorgânicas, a camada tecidual intermediária das esponjas, o chamado mesoílo. Após passar pela coanoderme, a água bombeada pela esponja deixa o corpo do animal por meio de um orifício maior, denominado ósculo. Bem, a maioria das esponjas passam toda a sua vida aderidas a um substrato e se alimentando pela retirada de partículas alimentares da água ao seu redor. Mas você sabia que existem esponjas predadoras? Sim, algumas espécies de esponjas, mais precisamente aquelas pertencentes à família Cladorhizae, habitam os mares profundos e desenvolveram um mecanismo alimentar totalmente diferente e singular. As espécies dessa família possuem o corpo muito diferente das demais esponjas. Elas perderam seus coanócitos e não são capazes de gerar correntes de água para se alimentar. Em compensação, adquiriram o hábito carnívoro. Esses animais alimentam-se retendo pequenas presas, como pequenos animais invertebrados nas suas espículas, um tipo especial de espinhos em formato de gancho que se projetam do corpo do animal. As presas capturadas são envolvidas por células especiais que realizam a digestão e absorção. E por que essas esponjas desenvolveram esse hábito tão distinto? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas alguns pesquisadores acreditam que o hábito tem evoluído como uma adaptação ao ambiente que elas ocupam. Conforme já dito, as esponjas predadoras ocupam mares profundos, que são ambientes oligotróficos, ou seja, pobres em nutrientes, o que impossibilita a alimentação por filtração. E você, conhecia as esponjas predadoras?
Gostou? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até a próxima reflexão.